Nós temos para essa noite uma palavra que eu reputo de um tema dos mais importantes. A Bíblia toda é importante. Quando você abre a Bíblia e começa a discorrer sobre ela, sobre qualquer passagem, é super importante. Se não fosse, eu não estaria aqui. Mas eu quero hoje falar sobre um dom, já que para aqueles visitantes que não vieram antes, nós, de 2 em 2 meses, estamos com um tema. Começamos lá no início do ano, sobre cura e libertação, sobre família, etc. E esses 2 últimos meses, setembro e outubro, nosso tema é Espírito Santo. E sempre no culto da noite, principalmente, embora também preguemos sobre isso de manhã. Mas à noite nós reservamos um tempo para que possamos orar, chamar aqui à frente orações individuais, ministrar sobre a sua vida, e tem sido bênção. Temos visto curas, temos visto renovo, e há um dom, dentre os 9 dons, que eu reputo um dos mais importantes, sem relegar os demais a segundo plano. Mas se Jesus me perguntasse, eu vou só te dar um dom, escolhe. Eu escolheria discernimento de espíritos. Discernimento. Nós vamos ver quanta coisa pode acontecer conosco quando temos discernimento. E quanta coisa pode acontecer quando não temos discernimento. E quanta coisa pode deixar de acontecer quando nós temos ou não temos. Bem? Abra sua Bíblia. Inicialmente nós vamos ler o texto, e depois nós vamos fazer algumas colocações, e eu vou focar mais sobre essa adivinhadora de Filipos. Atos capítulo 16. A partir do versículo 16, eu vou até o 22. Atos 16, a partir do versículo 16. Diz assim, todos encontraram, amém? E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Espetáculo, não é? É isso aí. E eles eram mesmo. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito aceitar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Pai, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Transmite para nós, Senhor, o propósito dessa palavra. Senhor, ao mesmo tempo que o Teu Espírito Santo venha nos encher, venha nos capacitar, nos dando, Senhor, esse discernimento. Eu creio que alguns agora podem receber essa unção do discernimento de espíritos, sendo batizados por Ti, Jesus, com o dom de discernir espíritos.
capacita-nos, deixa-nos mais alertas quanto aos últimos dias, os dias que estamos vivendo, baseados na Tua Palavra, confrontando aqueles que precisam ser confrontados, não afrontando, mas confrontando com a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Esse é um tema que eu gosto muito. Nesses anos que o Senhor permitiu que nós, no nosso ministério itinerante, antes de assumir a Igreja Shalom, nós viajássemos, nós andássemos, Deus nos levou a vários lugares, uma variedade de doutrinas, uma variedade de igrejas, e eu louvo a Deus, agradeço sempre a Ele, porque, embora nós possamos crescer todos os dias, eu já tinha, graças à obediência que nossos pais nos deram, e nos forçando, entre aspas, nos incentivando, mas forçando, dando um apoio para que nós fôssemos alunos de escola dominical. Quanto é importante, aluno de escola dominical. Nós temos a nossa aqui forte. E ler a palavra, nós podemos aprender o quanto o inimigo é sutil nos seus propósitos de engano. E diz a palavra de Deus em Mateus que ele é tão sutil e tão ardiloso que ele enganaria até os escolhidos. Porque enganar o que não é escolhido, qualquer um engana. Mas enganar os escolhidos, irmãos, é muito sério. É muito sério. Como é que a gente pode, sendo escolhido, sendo servo de Deus Altíssimo, ser enganado por uma pessoa ou por um espírito, né, que não tem a mínima condição de credibilidade, segundo a palavra de Deus. Mas se está na Bíblia, é porque isso acontece. E cabe a nós saber. E como é que nós sabemos? Primeiro, temos que conhecer a palavra de Deus. Mas não basta conhecer a palavra de Deus. Tem que aplicar a palavra de Deus. Não basta aplicar, tem que ter autoridade na aplicação. Porque quando nós não temos autoridade, falamos com boca mole é uma força de expressão, né? Quando falamos sem muita certeza, o inimigo sabe que nós não temos autoridade espiritual. Então, eu diria que o discernimento de espíritos, e não é discernimento de espírito, é discernimento de espíritos, 3, né? Já vamos falar. Ele traz no bojo uma autoridade espiritual. E a autoridade espiritual, ela não é vista pelo tom da sua voz, mas ela é vista pela firmeza com que você profere a palavra e dá a ordem. As pessoas, às vezes, não conhecem quem está falando com você, mas a palavra que sai da boca da pessoa que está ministrando, se ela for uma palavra vinda do céu, corroborada por Deus, aquele que ouve diz, essa é uma palavra espiritual e de autoridade. O inimigo reconhece quando nós temos essa autoridade. Reconhecia quando Jesus chegava. E muitas vezes ele ataca de uma forma, aqui é uma delas, mas também do endemoniado gadareno, que é parecido, ele vem e procura. Note que não é, Paulo não saiu ao encontro, ela saiu ao encontro de Paulo. O endemoniado gadareno, Jesus não saiu ao encontro ele saiu ao encontro de Jesus. Jesus, filho de Davi, que temos eu contigo? Que temos, já vem nos atormentar, que nós temos contigo? Me deixa em paz. Então ele reconhece uma autoridade. E se ele não reconhece essa autoridade em nós, é porque nós não somos servos de Jesus, de Deus e discípulos. Não foi ele que disse que nos daria toda a autoridade? Não dá para nós, ele delega, ele passa, a autoridade pertence a ele. Mas ele diz, vai, eu te dou autoridade, eu te dou poder. Mandou os 12, depois mandou os 70, em algumas versões 72. Então, discernir é saber entender, é procurar
avaliar se aquilo que está sendo dito é verdade ou é mentira, basicamente. Deixa eu discernir, deixa eu decodificar. E por que chama discernimento de espíritos? Porque há três: o seu espírito humano, o Espírito de Deus, quando está falando, ou você falando pela carne, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito do diabo. Ele usa as pessoas que não têm a capacidade de rechaçá-lo. Quantos exemplos? Eu não vou ficar citando os exemplos aqui, que o curso seria só de exemplo, de tanto que eu tenho, de tanto que eu já vi, não comigo, mas com outros, não só comigo, mas com outros também, mas comigo. E a gente vê como pode na casa de Deus, no altar de Deus, como pode você perceber que uma pessoa está falando em línguas espirituais e essa língua é demoníaca. Aqui nós temos essa adivinhadora de Filipos. Estamos estudando o livro de Atos na nossa escola dominical, que aqui, para os visitantes saberem, chama-se Esforce, Escola de Formação e Crescimento Espiritual. Nós pretendemos que a nossa escola bíblica seja uma escola de formar e crescer espiritualmente, formar caráter, formar pessoas, dar conhecimento, porque senão nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. E eles estão aí. Nós não podemos pedir a Deus: Deus, tira todos esses ventos de doutrina, acaba com tudo, deixa tudo certo. Mas como é que nós saberíamos que Deus está nos sustentando, nos guardando, se nós não temos na nossa frente tribulações? E como é que no meio dessas tribulações eu clamo a Deus e Ele me salva? E se não tem, eu não clamo? Como eu sei que Deus está comigo? Como eu posso entender que o meu Deus é poderoso? Como eu posso avaliar o grau da minha fé? Vocês imaginaram, irmãos? A fé é algo tremendo, mas para avaliar o grau da minha fé, eu tenho que ter desafios sobre-humanos. Quando você vence alguma etapa, vence algum episódio, alguma situação pela fé, significa dizer que você galgou algum degrau, mas você está abaixo do próximo que virá. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de um fato que eu nunca vi. Então, eu estou sempre, cheguei aqui, não sei por que cheguei, mas cheguei pela fé. E vem o outro aí, não sei o que vai acontecer, então fé, 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 o tempo todo fé. Chega lá no céu, você não vai precisar de ter fé, porque o veremos face a face. E essa moça era comum naquele tempo, já é comum hoje também, né? Mas já era comum, vamos melhorar o português aqui, que houvesse essas adivinhações. Ela, em algumas versões, chama pitonisa, que vem de piton. Era uma cobra. E essa cobra, ela tinha um magnetismo, era lá a mitologia deles lá, então. E ela tinha espírito de adivinhação. Uma vez eu morava em São Paulo, e eu passei no viaduto do Chá, e ali tinha uma pessoa adivinhando. Eu parei e vi, e eu falei, deve ser armado. Mas depois eu vi que não era armado, as pessoas vinham assim, e o camarada descobria, pega a identidade, o cara pegava a identidade dele lá, a sua identidade é o número 222, 34, 2, meu Deus, acertou. Você mora na rua tal, tal, tal. Ih, moro mesmo. Falei, o diabo está falando e enganando todo mundo. Mas eu já vi fazer em cultos, onde o profeta ia adivinhar o CPF e a identidade das pessoas. Não ouvi dizer, vi, estava lá. E como eu creio que Deus me ungiu com um dom de discernimento de espíritos, isso não quer dizer que eu sou infalível
e que sou o suprassumo dos discernimentos. Mas, irmãos, vai ter um trabalhinho. E eu lá descobrindo, eu disse, meu Deus do céu, qual é o propósito disso? Não é mais fácil eu perguntar, meu amigo, qual é o seu CPF? Eu preciso aqui. Ele me passa. E outros mais. Quando eu digo que nós precisamos conhecer a Bíblia, é porque eu aprendi, no início do meu ministério, um pastor muito experiente, ele disse assim, quando alguma coisa te despertar, ou alguma coisa te chamar a atenção para algo sobrenatural, que você nunca viu, faça uma pergunta, qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Irmãos, eu vou tocar aqui num tópico que alguns aprovam, outros desaprovam, mas eu tenho liberdade de falar. E eu não quero que ninguém acredite e venha para o meu lado. E também ninguém me julgue dizendo, eu vou sair da igreja porque o pastor pensou assim. Não é doutrina. Está dentro disso aqui. Eu não vou dizer que acredito, se não acredito, quem deixa de acreditar. Mas houve uma época aí desses ventos que passam. Repito, irmãos, está gravado. Não estou debochando. É um questionamento que Jesus nunca me respondeu. E eu perguntei e ficou sem resposta. Quando começou a se orar e apareceram os dentes de ouro. E eu fiz uma pergunta, qual é o propósito? Eu não estou dizendo que não seja de Deus, eu quero entender qual é o propósito. Como eu nunca, e depois isso sumiu um pouco, eu anotei num papelzinho, quando eu chegar lá no céu, eu tenho algumas perguntas para fazer a Jesus. Repito, irmãos, não estou debochando, mas é difícil de eu entender. Primeiro, por que eu vou tirar o trabalho dos dentistas, que precisam fazer um dente de ouro? Tem gente que tem ouro na frente, ouro aqui, eu não tenho não. Mas qual é o propósito de um dente de ouro? Mas pode ser que tenha. Mas eu não entendi. Então, se eu não tive, eu não caminhei nem para frente nem para trás, mas eu fiquei pensando. Na minha família eu tive uma pessoa que mostrou e disse, eu tive um dente de ouro. Depois esse dente de ouro sumiu. Não virou mais ouro, virou porcelana. Não estou debochando, irmãos. Porque eu também não sei se o propósito. Dente de ouro por 2 anos. E ele não ouviu 2 anos. Enfim, não sei. Mas eu aprendi com uma pessoa muito experiente. Pergunte, qual é o propósito disso? Uma vez uma irmã, na igreja que eu fui membro, disse assim, eu orei a Deus, e Deus falou comigo, estou pedindo a Ele, eu vou sentar o piano e vou começar a tocar. Eu digo, qual é o propósito? Você quer tirar a aula de música dos professores? Por que qual é o propósito? Tinha 5 tecladistas da igreja, por que você vai sentar e começar a tocar piano se tem 5 tecladistas? Mas será que Deus é possível fazer isso? Lógico que é. Vamos supor que você vá para uma tribo indígena, um lugar que não tem nada, e o cara lá diz assim, você vai pregar o evangelho aqui só se você tocar. Se for propósito de Deus, você vai sentar e vai mandar ver. É assim que eu creio. Mas pode ser de outro jeito. Mas eu tive que fazer uma pergunta, qual é o propósito? É preguiça de estudar? É falta de dinheiro? Não era o caso. Essa mulher, então, ela vem atrás, ela vai ao encontro. E chama atenção aqui, algo que talvez passe batido. A primeira coisa, aliás, antes do passar batido, a primeira coisa que ela fala, e isso está aqui nas entrelinhas, eu vou dizer, ela não falou nenhuma mentira. E aí é que mora o perigo. Porque se ela fala uma mentira, as pessoas, epa, esse Paulo é isso que ela está falando? Vamos averiguar, o que é isso? Não, mas ela fala talvez mais do que um judeu. E ela diz assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Primeiro, ela reconhece que há um Deus Altíssimo, sendo usada pelo diabo, mas isso é natural. O diabo sabe que há um Deus Altíssimo, foi derrotado por ele.
e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, na mesma hora, Paulo olhou para ela e disse: sai dele, Satanás, sai dela. Não, a Bíblia diz que ela insistiu assim por vários dias. E eu queria meditar com os irmãos, por que Paulo não rechaçou na primeira? A Bíblia não me diz por quê, mas a Bíblia me dá margem para pensar. Primeiro, você tem certeza que aquela pessoa que está falando é de Deus ou não é de Deus? Talvez Paulo tivesse a certeza, mas talvez não tivesse. E Paulo era um homem que andava segundo as orientações de Deus. Quer um exemplo? Ele planejava bem, era um homem muito culto. E ele estava se preparando para ir, já estava tudo, já mandou os cartazes, estava lá, a rádio anunciando, queria ir para Bitínia, na Ásia. Era o planejamento dele. Mas uma noite, ele teve um sonho, e viu um homem em pé dizendo: passa em Macedônia e nos ajuda. E diz a palavra de Deus que ele entendeu que aquela era a vontade do Senhor. Irmãos, o fato de você estar sendo usado por Deus, fazendo o serviço de Deus, não lhe dá o direito de caminhar sem a autorização de Deus. Davi, no Antigo Testamento, era um homem que, todas as vezes que ele ia para uma guerra ou precisou de fazer alguma coisa, ele perguntava a Deus: é para eu fazer? E Deus tinha posto ele para fazer, porque o rei tinha que guerrear contra os seus inimigos, aqueles que os atacavam. Eles vieram aqui, levaram tudo, eu vou atrás deles? E o Senhor disse: vai. No caso de Ziclag. E se eu for, eu vou alcançar? Eu preciso saber, eu vou atrás dele, vou ficar lá de bobeira? Não, você vai alcançar. Eu vou vencê-los. Eu creio que Davi perguntou isso porque ele disse assim: se o Senhor disse: está difícil de dizer que você vai vencer. Eu falei: então eu acho que ele ia falar: então eu vou orar e vou jejuar. Eu vou falar contigo. Eu vou pensar melhor. Então o apóstolo Paulo aqui, dirigido por Deus, fazendo, a Bíblia diz que milagres aconteciam. Pelas mãos de Paulo, milagres extraordinários. Ele entendeu que aquela era a vontade do Senhor, na visão: passa em Macedônia e nos ajuda. E eu creio que ele aqui está pensando: é possível. E pode ser que alguém, e aí aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, cuidado com quem você se associa ou quem você permite formar coro com você. Pastor, o irmão ali está falando, esse irmão é de Deus, hein, pastor? Esse irmão conhece a Bíblia, o capeta também conhece. O diabo também conhece. Ousado. No deserto, Jesus, 40 dias jejuando, poder para tudo quanto é poro. O camarada não vai lá citar a Bíblia para Jesus. E ele vai nos pontos cruciais. Então, irmão, não se iluda. E o fato de conhecer a Bíblia não significa que você segue a Jesus. Você precisa conhecer e seguir aquilo que ela fala. Então, pode ser, isso são conjecturas minhas, uma licença poética que eu preciso ter aqui. Não foi eu que escrevi de Chaucer, mas, enfim, eu tenho uma licença poética aqui. Alguns, quem sabe, falaram: Paulo, que mulher, que palavra. E quem sabe alguém não chegou e disse assim: Paulo, você está passando aqui, fazendo uma missão aqui, aí a profetiza para ficar na igreja tomando conta aqui de missões. Já vi disso, irmãos. Já vi igreja ser entregue a satanista. Deixa eu dar uma particularidade para os irmãos. Por tudo que você ler sobre satanista, eles nunca ficam na obscuridade. Eles chegam, despontam. Não são arrogantes, são servis, colam nos líderes. Ele não tem pressa. Eles não querem de hoje para amanhã. Às vezes ficam 2, 3, 4 anos ajudando os pastores e até fazem a igreja crescer em números, não em qualidade.
ou às vezes até um pouco de qualidade. Mas depois, assim como acontecerá com o anticristo, só depois de 3 anos e meio é que ele vai mostrar as unhas. 3 anos e meio da tribulação serão de paz mundial, onde as pessoas deverão dizer: isso sim é que era governante que a gente precisava. Olha que paz, olha que tranquilidade, bem que ele falou. Mas no dia, e diz a Bíblia, que ele se assentar no trono de Jerusalém, disser: eu sou o que manda aqui, aí os judeus vão acordar. Porque você pode falar mal de Jesus para judeu, que ele fica assim: eu falei, ele não é o Messias. Mas quando você fala mal de Deus, o judeu vai virar o bicho. E diz a palavra, que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias nesse tempo, e chorarão e prantearão, como quem chora a morte de um primogênito, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Que coisa tremenda. Vamos voltar para a pregação. Eu amo isso aqui, irmãos. Quem sabe, Paulo ficou pensando: não é possível, será que eu estou errado? E dá, irmãos, dá para ficar. De vez em quando eu quero implantar uma coisa, eu quero sugerir, aí vem um irmão: pastor, pensa nisso, pensa naquilo. Eu falei: será? Hoje de manhã eu falei sobre ser íntegro. Quantas vezes nós somos levados a não sermos íntegros? Pastor, cuidado, é melhor se eu fingir que não viu. Aí eu não sou íntegro, irmão. Eu não posso fingir que eu não vi. Pastor, se o senhor falar, metade da igreja vai embora. Então não devo falar, né, meu irmão? Vamos contar com esses irmãos falsos aqui, então, porque a igreja precisa estar cheia, né, irmão? Às vezes dá um medo, irmãos. Ou às vezes: pastor, o senhor está falando uma coisa que não procede. Quantos estão falando isso? 5, 6? É muito comum as pessoas: pastor, está todo mundo falando. Eu aprendi com um diretor, no banco que eu trabalhei, todo mundo está falando. E ele perguntava: quais todo mundo? Quem são? Fulano, Beltrano, sim, nós temos 180, você me deu o nome de 2. É força de expressão, então não é todo mundo. Mas eu reconheço que é difícil, e muitas vezes esses irmãos estão certos, e nós precisamos de orar: Senhor, fala comigo, fala comigo. Eu aprendi que quando há uma coisa difícil, que Deus fala com você em relação a mim, certamente eu também vou receber essa palavra. Olha o Paulo aí de novo. Vai lá, na rua direita tem uma pessoa lá, que vai te receber. Ele estava cego: vamos te levar pela mão. E ele foi. Mas lá ele falou assim: vai vir aí uma pessoa, o nome dele é o Saulo, que é o Paulo. Senhor, o senhor está de brincadeira. Esse camarada é o terror. Ele vem assim: sim, senhor, eu quero que você receba, porque ele é escolhido meu para falar a multidões, e eu vou mostrar para ele que importa sofrer por mim agora. Há sempre essa conexão. Mas quando ele não falou com você, às vezes o seu telefone está desligado. Me lembro, na época que não tinha Zap, nem nada, eu tentando falar com a minha esposa, e ligava, e o telefone não atendia. Aí eu liguei para a vizinha: faz um favor para mim, bate na porta aí, fala com a minha esposa que eu quero falar com ela. E ela foi lá: oi filho, desculpa, o telefone estava fora do gancho. Então, às vezes acontece. E quando Deus percebe que você não está vendo, ouvindo, Ele usa um servo e diz assim: querido, por isso que às vezes, agora cuidado para isso não ser normal. Eis que te, não sei porque é que eles botam eis sempre, né? Mas enfim, eis que te digo, que você não sei o quê. E a pessoa se sente mal: eu estou conectado. Aconteceu uma coisa engraçada no meu ministério já. Uma vez eu fui pregar, e eu tenho esse jeito assim de pregar. Hoje de manhã eu estava mais solto, né? Mas hoje tem visitante ali, para eles não se escandalizarem comigo, eu estou mais segurando aqui.
Mas eu, assim, às vezes, eu não procuro não ser jocoso e nem desrespeitoso. Mas às vezes tem umas coisas engraçadas que capixaba gosta de falar. E eu pregando com alegria, a igreja recebendo irmãos, em todo mundo e tal, e rindo, mas não rindo de bobeira, não rindo de alegria. Eu sei, eu estou aqui, eu vou desrespeitar a igreja dos outros? Quando acabou o culto, cheguei lá fora, o irmão me chamou num canto. Pastor, aí eu vim, ele foi afastando, eu fui chegando. Irmão, se o senhor não parar de afastar, eu não vou chegar perto, nunca. Aí, Deus mandou dizer para você que não está feliz com a sua pregação. Eu falei, meu Deus, falei bobagem. Aí, irmãos, ele disse assim, enquanto o senhor pregava, eu via um chimpanzé. É verdade, não estou brincando não, foi isso? Tem um chimpanzé aí do seu lado. Eu falei assim, meu irmão, é de alguém daí que fugiu. Com todo respeito. Tem sentido isso, irmão? Que falta de sabedoria. O que é que você faz disso, irmão? Qual o discernimento aí? Eu vi. Será que vi? Eu vou ver se vi. Domingo que vem você olha na igreja o que é que aconteceu. No mês que vem você olha se a palavra ficou. Então não tinha chimpanzé nenhum. Mas eu creio que ele, tadinho, ele não estava acostumado com aquele tipo de mensagem assim, né? Talvez. E ele disse assim, eu preciso arranjar um argumento para ele parar de pregar assim. Mas se Deus falou para eu falar assim, discernimento de espíritos. Quando você conhece a Bíblia, você sabe que profecia, ela só vem para 3 coisas, nada mais que 3, e nada menos que 3. Vamos lá? 1, 2 e já? Exortar, que é trazer para perto. Exortar não é dar bronca e chutar a pessoa para lá. Exortar, a tradução disso é trazer para perto. Amém? Confira aí nos dicionários bíblicos. Exortar, edificar ou consolar, a ordem não importa, e consolar. Exortar, edificar e consolar. Passou disso, não é profecia. A Bíblia diz isso. Não tem 4. Não invente a 5ª. Então, se alguém te disser uma palavra que não te exorta, não te edifica e não consola, ou é dele ou é do diabo, mas não é de Deus. O irmão quis me exortar me colocando um chimpanzé aqui. Era humano, não creio que foi do diabo, não. O diabo vai perder tempo com chimpanzé, não. Eu creio que foi dele, não creio. Mas serviu para a gente ter autoridade. Eu não faltei com respeito a ele, mas eu disse, irmão, o meu não é, pode ser de alguém que está passeando pela igreja. Ah, e ele ainda disse assim, o irmão é debochado, hein? Aí eu parei por aí, porque eu não sou da igreja dele. Se eu sou o pastor dele, disse assim, o irmão é atrevido. Porque não se fala assim com um pastor, nem que ele seja seu visitante. Não é verdade? Então o discernimento é muito importante. Mas vamos voltar na mulher aqui. Paulo fala depois de muitos dias, irmãos, se você não tiver certeza, não fale na hora. Mas se você não tiver certeza, não deixe ir embora. Senhor, agora eu tenho uma questão aqui com o senhor vai falar comigo. Eu não vou dormir, eu não vou te largar. O senhor vai me falar, eu preciso falar porque eu fiquei confuso. Eu vim para casa e falei, Senhor, me mostra se eu fiz. O que eu fiz na igreja? Eu não fiz nenhuma palhaçada. Eu estava na igreja dos outros, mas é que eu pregava muito alegre. E ele estava acostumado, talvez, com uma pregação. Não sei, mas eu vim. E o Senhor disse, relaxa, tranquilo. Faz o que eu estou te falando. Por quê? Não é possível que você, se considerando um servo de Deus, não reconheça que Deus fale contigo. Servo, está correto. Jesus fazia isso, irmãos. Todas as vezes que ele fazia algo maravilhoso, um milagre e tal, a palavra de Deus mostra, em algumas situações, que ele saía e falava assim, Senhor, é isso mesmo?
É isso. Eu estou te seguindo. E ele fazia questão de dizer para os discípulos: aquilo que eu falo não vem de mim, vem dele. Eu falo o que o meu Pai manda eu falar. Mas essa mulher, Paulo deve ter pensado: eu preciso ter essa certeza. Eu preciso ter essa certeza. E aqui, irmãos, Deus vai nos dar sabedoria daqui para frente, para nós termos certeza. Uma delas, ainda que você fique quieto e aceite, comece a avaliar a vida daquele irmão que te falou. Vê se ele tem uma vida coerente com o que ele está pregando ou te avisando. Aquele que te chama a atenção, porque você sentou e cruzou a perna, e eu fui em igreja que não podia cruzar a perna. Não, irmão, pode ficar com a perna cruzada. Eu fui em igreja, não é aqui não. E veja se eu sou doido de pedir para um comandante descruzar a perna. Ganhei ponto agora, hein? Sim, não pode cruzar a perna. Fui em igreja em que, saindo da igreja, fomos dar um passeio, estava lá em Portugal, e o pastor falou assim: irmão cruzando calça jeans, o irmão precisa se converter. E eu fiquei, até hoje eu não sei porquê. Eu me lembro quando eu fui pregar aqui, tinha um irmão que falava: irmão, pastor de calça jeans. Ele foi ser bênção em outra igreja, está abençoando outra igreja. E eu pude usar minha calça jeans. Mas Paulo deve ter imaginado: deixa eu ver o comportamento. Por quê? Ela fez isso por muitos dias. O Senhor te dá a oportunidade de avaliar, irmão. Uma pessoa que vem me chamar a atenção sobre qualquer coisa, ele tem que ter uma vida ilibada, uma conduta ilibada. Não que eu sou ilibado, mas se ele está me chamando a atenção, ele tem que ser íntegro. Ó, a pregação de manhã. Então eu vejo a família dele, e às vezes a pessoa fala: o irmão está sendo muito bruto. Aí chega lá, bate no filho, chuta o papagaio, dá coice na tartaruga, na casa dele, e vem me chamar a atenção, chamar a sua atenção. Estou dando exemplos. Às vezes as pessoas chamam a atenção que você não louva, não bate palma, mas quando você marca uma consagração, ele não vem à consagração, não gosta de orar. Ué, irmão, então é para bater palma, mas não precisa orar. Discernimento. Eu creio que quando nós estamos cheios do Espírito, eu tenho certeza, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vontade é mostrar para todo mundo que nós temos um Deus que nos guia, um Deus que fala conosco, um Deus amoroso, mostrar que nós somos leves. Eu sempre gosto de falar, quando alguém pergunta: pastor, eu vou lá visitar a sua igreja, como é que é a sua igreja? E eu falo: minha igreja é uma igreja leve. Igreja leve não é uma igreja permissiva. Igreja leve é uma igreja que não tem o peso do pecado, o peso da opressão, o peso. Nós não controlamos pessoas, porque Jesus não controlava, eu vou controlar. Depois de muitos dias, ele repreende. Vamos pensar aqui algumas coisas que eu listei aqui. Primeiro, algumas perguntas que a gente se faz, porque a Bíblia não diz, porque depois de muitos dias. Já dei alguns exemplos aqui. Vamos olhar, o que é essa mulher? Paulo tinha certeza, desde o primeiro momento, que se tratava de um espírito maligno e, apesar disso, resolveu apenas ignorar? Segunda coisa, Paulo, por algum momento, acreditou tratar-se de um elogio sincero procedente de um coração descrente? Deixa eu parar aqui, irmãos. Eu não sei o que o homem gosta mais, se é de fama ou de dinheiro. O homem é o ser humano. A Bíblia chama atenção em Provérbios, preguei sobre os bajuladores. Não são os elogiadores, bajuladores, que sempre tem uma intenção por trás.
A gente tem que ter cuidado com isso, porque o homem gosta de ser bajulado. O ser humano, repito, o homem e a mulher. Elogie uma pessoa. Olha, você está bonito hoje. A pessoa pode até nem estar. Fala assim, muito obrigado. Feio para burro, mas só porque eu falei uma mentira, acreditou. Porque é um elogio. Será que quando nós estamos fazendo alguma coisa, é melhor para nós recebermos uma exortação, um conselho, do que receber uma advertência? Eu tenho falado aqui para a igreja, não é adequado o irmão dar uma pancada num líder, no pastor, ainda mais na frente de todo mundo. Não é educado, não é nem bíblico. Mas não deixe de falar. E eu estou franqueando para os irmãos. Quando algum irmão me viu fazer alguma coisa errada que eu não percebi, me viu na rua, me chama num canto e fala, pastor, vigie, pastor. Eu vi o senhor cortando um carro ali, fazendo assim com a mão para o cara. Ou então, outras. Pastor, o senhor falou uma coisa assim, preste atenção que isso não está na Bíblia. E às vezes eu errei mesmo. Errei. Eu vou dar um abraço, um beijo e um queijo nesse irmão. Agora, irmão, nem sempre nós estamos dispostos a ajudar, infelizmente. Não é o caso dessa igreja. Todo mundo está disposto a ajudar aqui. Terceira coisa, Paulo pensou tratar-se de um elogio sincero procedente de uma escrava convertida. Essa mulher converteu. Às vezes nós estávamos na igreja, que eu também já fui, e chamamos, e tinha um pastor ali ministrando, fogo descendo, irmãos. Você sentia no ar assim o poder, as pessoas ficavam até com a perna bamba de tanto poder. Já sentiu isso? A perna parece que fica bamba, né? A gente quer segurar muito poder. E eu estava ali na frente, junto, recebendo, e aí uma pessoa começou a falar em línguas, e falando no altar, e veio a pessoa que estava ministrando, disse assim, sai dela, Satanás! Ela, pum, caiu endemoniada. Ela teve discernimento, isso não é de Deus. Por algumas questões, ou pela situação, pelo que ela estava falando, um momento inadequado. Fui numa igreja uma vez e prestei atenção muito. A pessoa que me convidou para pregar lá disse assim, essa igreja é uma igreja que tem muita palavra profética. Eu falei, que bom. Lá na Baixada, lá tem muito disso. Enfim, igrejas abençoadas lá, irmão. 90% da agenda do cantor e do pregador, pode ver que é para lá. E quando eu cheguei na igreja, me chamou a atenção que a pessoa que dava a profecia era um só. E ele dava a profecia, primeiro ele falava assim, levanta aí, irmão aqui de blusa preta, ele levantava. Eis que vejo você, uma doença em estado terminal. Mas acabo de ver o Senhor te curando. O cara falou, opa, graças a Deus, então. Mas só para visitantes. Comecei a me chamar a atenção. E ele olhou umas 3 vezes para mim e falou assim, aí eu levantei, eu já fiquei assim, esse vai levar na jugular. Se ele falar, porque eu já vi que não era de Deus. Estava lá conosco uma banda, que eu não vou citar o nome, é um cara muito conhecido, ele falou assim, eis que te vejo um desastre na Avenida Brasil, quando você voltar, mas creia que Deus vai te livrar. Coincidentemente, o cara foi lá na Kombi buscar a guitarra, a porta abriu, bateu na porta dele, na perna dele. O cara veio, meu Deus do céu, quebrei a perna, é o desastre. E falou com a gente, falei, meu irmão, foi só a porta da Kombi. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. E eu não aceito essa palavra. E comecei a renegar todas elas. Porque era só para visitantes. Pessoas que não conheciam. Um mês depois eu soube que aquela pessoa tinha um caso com a secretária da igreja. O Senhor não me revelou lá, porque não quis. Talvez, conhecendo o meu ímpeto, o Senhor ficou com medo, ele vai falar, e você que está com essa... Eu não ia falar, lógico. Irmãos, quando aquilo desce
amargando o teu coração. Mas como eu vejo, não edificou ninguém. Como é que você me edifica dizendo que eu estou com uma doença? Ah, mas eu te confortei dizendo que já foi curado. Não diga nada, irmão, fica quieto, já foi curado. Não edificou, não exortou, não consolou. Mas tem um quarto ponto. Paulo tinha dúvidas sobre a procedência daquele elogio e preferiu dar tempo para examinar o discurso e a conduta daquela jovem, a fim de tomar uma decisão correta. Eu acho que essa é uma delas. E eu acho que também Paulo viu que se tratava de um espírito maligno na primeira, e inicialmente ele resolveu ignorar. A palavra de Deus disse que aquele que não é por mim é contra mim, mas aquele que comigo não ajunta, espalha. Mas também a palavra de Deus diz que se for de Deus, não adianta você fazer nada, você vai perder seu tempo. Mas se não for de Deus, você não precisa fazer nada, vai morrer. Quem sabe essa primeira, Paulo disse assim, já vai cansar. São conjecturas minhas, ou do pregador. E a outra, eu acho que pode ser, né? Ele disse, eu vou avaliar essa mulher. Se o que ela estiver falando prosperar, firmar, não é palha queimada, é algo sustentável. Para finalizar, irmãos, nós devemos julgar, não no sentido de julgar como um juiz, mas julgar no sentido de discernir. Esse verbo, no original, ele quer dizer isso. E Paulo orientava, os crentes de Bereia faziam isso. Deixa eu ver se está na palavra. Ah, está na palavra. É verdade, está aqui na palavra. Mas se não está na palavra, irmãos, ou você repreende, ou você fala, não, deixa a palavra, porque não está na palavra, vai morrer. Nós precisamos fazer isso. Agora, não é interpretar ao seu modo a palavra. A Bíblia diz o que ela diz. A Bíblia se explica. Você não precisa de explicações para explicar a Bíblia. E cuidado para começar a não distorcer e fazer as coisas para o seu bel prazer. Então, eu vou te dar 5 crivos, para nós podermos julgar. E vamos encerrar. Primeiro, a mensagem que foi lhe passada glorifica a Deus? Em 1 Coríntios 10, 31 fala sobre isso. Glorifica, porque se glorifica o homem, não é de Deus, ou é do diabo, ou é humano, o espírito humano, ou espírito diabólico. Segundo crivo, a mensagem está de acordo com as Escrituras? Estou resumindo o que falei aqui. Está de acordo? Alguém que te deu uma palavra está de acordo com as Escrituras? A mensagem, terceiro, edifica a igreja? Porque se não edifica a igreja, irmão, nem ouça. Principalmente a palavra profética. A profecia é para edificar toda a igreja. É para edificar aquelas pessoas que ouvem, se Deus está falando. E se não edifica, ou é sua, ou é do diabo. Quarto, a pessoa que profetiza se submete ao julgamento dos outros, ou ele é dono do seu próprio nariz? Ele é obediente? Ele reconhece a autoridade espiritual? Ele conhece liderança? Reconhece liderança? Ele é um bom filho?
Ele é um bom marido? Ele é uma boa esposa? Ele é um bom pai? Porque é difícil para mim entender. Para mim é difícil entender. É difícil para eu entender. É muito difícil. Que Deus use uma pessoa desobediente para transferir a sagrada palavra dele. Uma pessoa rebelde, uma pessoa desconectada. Deus te usa essa boca. Eu não estou falando de orar por você, eu já expliquei isso aqui. Você não pode deixar de receber uma bênção de Deus, porque o camarada que está orando, aí não. Estou falando de uma palavra, porque a profecia, ela vem de Deus. Nós somos os profetas, ou seja, levando aquilo que Deus está dizendo. Se não é Deus que está falando, sou eu ou é o diabo. Estão entendendo, irmãos? E por último, a pessoa que profetiza está no controle de si mesmo? Ele tem domínio próprio? Todos esses temos os versículos. Eu quero, antes da celebração da ceia, orar pela sua vida. E eu gostaria muito que você, nessa oração, estivesse falando: Senhor, me enche, me capacita do teu Espírito, não me deixe de fora desse discernimento de espíritos. Jesus, fala comigo, diga aí: Senhor, me faz buscar a tua palavra, em nome de Jesus. Pai querido, tu conheces o meu coração, mas tu conheces o coração de cada um que está aqui e aqueles que estão ao alcance da nossa gravação. Eu quero pedir, Senhor, sinceramente, não permita que desviemos da tua palavra. Mas, antes de tudo, que nós sejamos cheios do Espírito. Então enche-nos agora, Senhor. Comece a encher, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche pelo menos de vontade de ter o discernimento de espíritos. Capacita-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria franquear aqui, antes da ceia. Alguém que está aqui nesta noite que precisa de uma oração. Primeiro, uma oração de enchimento.